Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este guia prático sobre a construção de patrimônio. Sabe aquele mito super comum de que é preciso ter uma verdadeira fortuna ou ganhar na loteria para começar a investir? Pois é, a realidade passa bem longe disso. Hoje, a gente vai explorar o verdadeiro mapa para alcançar a tão sonhada liberdade financeira e o melhor, sem precisar de uma montanha de dinheiro logo de cara. Vamos nessa? A grande pergunta que sempre surge por aqui é a seguinte: afinal, é mesmo possível construir riqueza começando com muito pouco? E a resposta, sem sombra de dúvida, é um imenso sim. Quando nós, investidores iniciantes, damos aqueles primeiros passos, o mais importante não é o tamanho do cheque inicial, sabe? O que manda mesmo é a estratégia e, claro, a constância. É perfeitamente possível pegar valores pequenos quase simbólicos e transformar tudo isso num patrimônio super sólido ao longo dos anos. Então, abrindo nosso primeiro ponto, o caminho da liberdade financeira. Bom, vamos mergulhar nisso de cabeça. A jornada para a independência não é feita só de planilhas matemáticas. Ela é construída com base no nosso comportamento diário. E o conceito mais poderoso aqui é o tempo. Ele atua como multiplicador silencioso do capital. Começar cedo, mesmo que com valores bem modestos, acaba sendo infinitamente mais poderoso do que tentar compensar o tempo perdido com grandes quantias lá na frente. O relógio, quando está aliado à nossa disciplina, literalmente faz a maior parte do trabalho pesado. Isso nos leva à parte 2, a matemática do tempo. Vamos desmistificar a realidade dos números agora. Olhem só que dado fascinante a gente extraiu do nosso material base. 70. Esse é o número exato de meses, ou seja, menos de 6 anos, que um único investimento de R$ 1.000 leva para dobrar de valor, batendo lá nos R$ 2.000. Isso se estiver rendendo a uma taxa de 1% ao mês. E o detalhe de ouro, tudo isso sem nenhum esforço extra, sem a necessidade de adicionar um único centavo a mais durante o período todo. É o dinheiro trabalhando de forma totalmente autônoma. Incrível, né? E a engrenagem que faz toda essa mágica acontecer é a nossa velha e boa conhecida, a fórmula dos juros compostos. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, tudo isso elevado ao tempo. O grande segredo aqui não está no capital inicial não, mas sim naquele pequeno t ali em cima, o expoente. Na matemática, um crescimento exponencial significa que conforme o tempo passa, a curva de crescimento fica cada vez mais íngreme, quase que vertical. É assim que o paciente investidor vê o patrimônio decolar de forma imparável. Entramos então no ponto 3 da nossa análise, o famoso efeito bola de neve. Agora, o que é realmente interessante nesse ponto é ver o que acontece quando a gente adiciona combustível constante a essa engrenagem. Olhem o contraste absurdo nesses dois cenários de um investidor que vamos chamar de Pedro. Na primeira situação, investe-se R$ 1.000 e aguarda-se por 5 anos a 2% ao mês. O resultado final passa um pouquinho de R$ 3.000. Nada mal, verdade? Mas aí a gente olha a segunda situação. Adicionando apenas R$ 100 por mês, um aporte super modesto, o valor final salta para quase R$ 15.000. E o mais impressionante de tudo, o puro lucro gerado apenas por juros praticamente triplica, ultrapassando a marca dos R$ 7.600. Isso prova, sem deixar nenhuma dúvida, que o aporte regular multiplica agressivamente o resultado final. E esse conceito fica ainda mais claro, quase palpável, na jornada de 10 anos da Carla. O plano aqui foi investir R$ 200 religiosamente todos os meses. Após 120 meses, o total investido saindo do próprio bolso foi de R$ 24.000. Só que, olha a mágica! Os juros acumulados nesse período baterão a impressionante marca de mais de R$ 22.000. Ou seja, o rendimento começou a rivalizar ali lado a lado com o dinheiro físico depositado. Esse é o momento mágico, a virada de chave em que os juros começam a trabalhar tão duro quanto o próprio esforço inicial de poupança. Isso nos prepara para o quarto ponto, vencendo as oscilações do mercado. Inevitavelmente, a gente sabe que a volatilidade e as quedas da bolsa vão dar as caras no meio do caminho. Faz parte do jogo. E é exatamente aqui que a gente vê a gigantesca diferença entre agir por impulso e agir com uma estratégia clara. Quando os ciclos econômicos mudam e os preços despencam, a reação amadora é vender aqueles ativos de qualidade no puro pânico, destruindo a riqueza acumulada. Em contraste total, a ação inteligente de quem tem educação financeira enxerga essa queda como uma brecha, uma verdadeira oportunidade de ouro para comprar empresas e ativos excelentes com desconto enorme. Manter os aportes mensais consistentes, fechando os olhos para aquelas manchetes alarmistas, é o que acelera drasticamente a criação de patrimônio no longo prazo. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto, o poder dos pequenos aportes. Mas aí a gente pensa, e se a realidade atual permitir investir apenas uns trocados no fim do mês,
sem estresse nenhum. O material que analisamos hoje traz um relato sensacional, onde o educador menciona ter começado a vida de investidor com um primeiro aporte de meros R$ 50. E isso ilustra brilhantemente que o objetivo inicial não é ficar milionário do dia para a noite de jeito nenhum. A meta real é quebrar a barreira da inércia. Quando a gente começa com valores pequenos, nós desenvolvemos aquele músculo vital que é a disciplina e a organização. Com o tempo, à medida que fontes de renda extras vão surgindo ou o salário principal cresce, esses aportes naturalmente vão aumentando, e a gente deixa que a magia dos juros compostos pavimente o resto desse caminho até a independência total. Então, o ponto crucial aqui é que o mero ato de investir regularmente não só engorda a conta, mas molda o nosso comportamento, desenvolvendo o que a gente chama de inteligência financeira prática. A constância sempre, repito, sempre vai vencer aquela tentativa frustrada de juntar um bolão de dinheiro para só depois investir. O simples ato de planejar e executar investimentos todo mês força a gente a manter um orçamento organizado e, acima de tudo, criar resiliência para entender que o tempo é quem realmente levanta o maior peso da academia. É essa prática diária que transforma o cidadão comum em um verdadeiro mestre das próprias finanças. E para amarrarmos toda a nossa análise de hoje, deixamos no ar esta reflexão poderosíssima. A inteligência financeira é justamente a educação financeira posta em prática. Ter o conhecimento teórico sobre taxas, gráficos e rendimentos não vai gerar riqueza nenhuma se ficar apenas na teoria, guardado na gaveta. O nosso convite hoje é parar de esperar pelo cenário econômico perfeito ou por aquele aumento salarial gigantesco que às vezes demora. Vale a pena refletir. Qual é o valor que pode ser organizado e aportado hoje mesmo para colocar todo esse aprendizado fantástico em movimento? Fica a reflexão. Um forte abraço a todos e a gente se vê na nossa próxima análise.